Espaço do Evangelho Responde. Meu nome é Mauro Renato Furlan e eu vou responder a pergunta que nos foi enviada por Azevedo S. Então, qual é a pergunta? Vamos lá. Qual o objetivo de um espírito encarnar com simplicidade de conhecimento se ele já está numa escala evolutiva maior? Então, vamos lá. Então, o que significa, em primeiro lugar, a encarnação do espírito, né? Então, somos espíritos e que encarnamos para viver uma experiência material aqui na Terra. Então, o objetivo dessa experiência material é aprender com mais rapidez, né? Aprender o quê? A sermos melhores, a sermos mais pacientes, perdoarmos, não é? Então, o objetivo primeiro dessa encarnação do espírito aqui na Terra é a sua evolução espiritual, né? Dar continuidade nesta sua evolução espiritual. E para que essa evolução espiritual? Para que a gente um dia para que todos sejamos espíritos perfeitos, né? E se consigamos estar mais próximos do Criador, onde reina o que? A felicidade eterna. Imagina que maravilha a gente ser feliz eternamente, não é? O que todos procuramos aqui na Terra. Então, as encarnações, elas têm esse objetivo primeiro da evolução do próprio espírito, não é? E tem também as encarnações que são as chamadas missionárias, que tem de tarefa, que a gente chama no espiritismo, né? Que tem um objetivo maior, né? Além dessa evolução espiritual do próprio espírito, de ajudar aos outros, o avanço da humanidade, também o avanço do planeta, né, para que ele saia dessa condição de expiação e provas. Mas a questão que nos foi enviada, né, pela Azevedo S, né, é que esse espírito ele tinha uma evolução, né, já intelectual, aqui pelo que ela fala, em conhecimento, né, mas ela também coloca que ele estava numa escala evolutiva maior. E sempre a gente tem que entender uma escala evolutiva maior, né, quando nós temos a evolução do conhecimento, né, mas principalmente da evolução moral, né? Então aqui a questão do conhecimento, né, ela está em segundo lugar, e a questão moral vem em primeiro lugar na escala evolutiva, né? Mas a questão que é colocada é que ele vem, né, com esses conhecimentos assim mais simples, né? A gente chama assim geralmente abafado, né? E ela quer saber o porquê, ele ou ela querem saber o porquê disso, né? Então, eu entendo assim, né, que temos essa questão primeira da evolução do próprio espírito, a segunda essa questão da missão, né, e a terceira pode ser também na questão de ajudarmos na evolução do planeta. Aqui, né, na questão formulada, é mais aplicável, eu acredito, a primeira hipótese, né, que é o espírito, ele avançou em conhecimento, né? Ele é um espírito muito sábio, né? Pode ser um conhecimento de vida, de alguma situação, ou científico. Mas essa evolução dele em conhecimento, como ele volta com esse conhecimento abafado, provavelmente ele não conseguiu ou não quis, né, aplicar esse conhecimento em benefício dele próprio, né, e do seu próximo. Então a gente sempre tem que ver essa questão, né? O que esse dom, esse talento que Deus lhe dá, como que você emprega ele, né? Em seu benefício exclusivamente ou em seu benefício e do seu próximo. Ele faz diferença? Ele ajuda, né? Como que isso é feito? Você dá gratuitamente? Você vende? O que você faz com ele? Então, provavelmente, esse espírito que vem
né, com esse conhecimento abafado, ele ainda não entendeu o propósito de Jesus, né? O Evangelho. O que diz o Evangelho? Que nós temos que amar a Deus, né? Amar ao próximo, sermos caridosos, perdoarmos, né? Sermos criaturas melhores. Então, ele provavelmente não tem esse equilíbrio entre essa evolução intelectual de conhecimento, né, e a evolução moral, né, que é a prática do Evangelho de Jesus. Né, perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, né, e situações que Jesus coloca assim, né, claramente. Ninguém chega ao Pai senão através de mim, né? Mas como assim Jesus vai pegar sua mão e levar você até o Pai? Não, né? Você vai praticar o Evangelho de Jesus ou essa questão moral, as máximas do Evangelho de Jesus. Se você não fizer isso, não há evolução, não há entendimento sobre o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Então, a questão que foi colocada desse abafamento do conhecimento intelectual significa que há algum desequilíbrio, ou em reforçar, né, esse conhecimento, que às vezes não está ainda consolidado, e também de adequá-lo à questão moral, porque não adianta você ter o conhecimento, reter e não fazer frutificar, né, não dar bons frutos desse conhecimento, não ter essa questão moral do entendimento, né, do Evangelho de Jesus. Então, provavelmente, esse espírito, ele vem com essa questão mais humilde aí no conhecimento, para que ele, né, seja uma pessoa melhor, tenha o contato, às vezes, com pessoas mais simples, mais amorosas, para que ele exercite, né, essa prática do bem comum, que somos todos irmãos, que aquele que sabe mais precisa ajudar o seu irmão que sabe menos, não é? Ou quem sabe mais, dá a mão àquele que sabe menos, não é? Como é que ele vai aprender se ninguém o ensinar? Então, esse conhecimento que ele tem também, não é que ele seja totalmente inútil daí nessa encarnação, porque a espiritualidade, através da misericórdia de Deus, ela pode fazer aflorar nele os lampejos, né, de ter acesso a esse conhecimento, né, e fazer diferença, ser um exemplo, de ser um exemplo de conhecimento, de expandir esse conhecimento, de ajudar, talvez em projetos, né, científicos ou de ensino mesmo normal, de alfabetização, em salas de aula. Então ele vai ter chances, né, de evoluir, de compartilhar, né, esse seu conhecimento em prol do bem comum, né, do amor fraterno, né, de se doar, de ser um bom exemplo, de fazer diferença na vida das pessoas, né? Então ele vem com esse abafamento, por quê? Porque ele ainda tem que desenvolver algumas outras faculdades. E eu, sim, acredito muito, não posso cravar, mas é a questão moral, né? A questão do Evangelho de Jesus, que ainda está faltando. E precisa, né, abafar o quê? O orgulho, né, a vaidade, né, e muitas outras questões assim menores, né, que precisam ser trabalhadas também, porque a evolução espiritual ela é complexa, né, ela é composta de vários fatores, mas principalmente a questão moral, né, prática do Evangelho de Jesus. Eu espero me fazer entender. Muito obrigado.